texto do Bernardo Santoro, se você puder colocar o título novamente, Obstrução de Justiça ou da Injustiça, é o título do artigo dele. É um artigo curto, bem objetivo, bem direto, um comentário sobre essa ação que foi tomada pelo Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro do âmbito das investigações contra o Eduardo. A gente já mencionou isso aqui, comentando o texto da Kátia, no começo do programa de hoje, mas focando precisamente nesse processo, dessa questão específica, que se desenvolve a argumentação do Bernardo, que ele vai dizer justamente que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são acusados de obstrução de justiça e organização criminosa, né? Organização criminosa contra o Brasil, contra os interesses nacionais, contra a soberania brasileira. Essa é a argumentação. E o Bernardo diz, como você bem já apontou na sua provocação, que o Bolsonaro é acusado, dentro dessa cautelar, pelo argumento de risco de fuga, sendo que o passaporte dele está apreendido, né, o que fragiliza as suas possibilidades de escapar do país, né, de se retirar do país. E aí o Bernardo vai dizer que as imputações que se fazem ao Jair, elas derivam de inquéritos inconstitucionais, o inquérito das fake news, o juiz tem um papel acumulado ali de investigador, acusador, até de vítima, né, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? E também o critério do suposto golpe de Estado que o Bolsonaro teria tramado junto com militares e coisa e tal contra o Brasil em 2022, contra a posse de Lula como presidente, misturando esse processo, essas supostas deliberações sobre uma minuta que nunca foi assinada, com as manifestações vândalas de 8 de janeiro, enfim, misturando alhos com bugalhos, o Bernardo aponta que esses processos, ambos, o inquérito das fake news iniciado em 2019, que até hoje a exceção que se abriu para proteger a democracia, essa exceção ela nunca encerrou, nunca acabou, né? Da mesma maneira, o inquérito do suposto golpe, que esses dois inquéritos são conduzidos em total desprezo ao devido processo legal. São instaurados de ofício, sem provocação do Ministério Público, com violação do princípio do juiz natural, ausência de contraditório e, obviamente, o poder concentrado nas mãos de um único ministro que atua, como nós dissemos, como vítima, investigador e julgador. Muito bem, esse é um retrato de um processo de exceção, onde garantias fundamentais são descartadas, é o que diz o Bernardo, por conveniência política. A legalidade cedeu à finalidade, que é tudo o que não pode acontecer sob um ponto de vista liberal, porque os liberais defendem o império da lei. Quando isso é violado, nós já temos aí o arbítrio. E o arbítrio é o inimigo número 1 dos liberais e do liberalismo. Muito bem. E é o inimigo número 1 de uma ordem jurídica que respeite os direitos individuais, que respeite os direitos humanos. Mesmo que se cogitasse um tipo formal penal no qual o Bolsonaro pudesse ser enquadrado, faltaria antijuridicidade. A conduta penal só é criminosa se, além de típica, for contrária ao ordenamento jurídico como um todo. E se houver causa que justifique o fato típico, não há crime. Nesse caso da obstrução de justiça, que acusam o Bolsonaro de estar querendo o Jair e o Eduardo, simultaneamente, por estarem falando para o exterior sobre o que acontece aqui, são acusados de estarem querendo intimidar os ministros do Supremo, intimidar os julgadores, que já julgam numa posição ilegal e indevida, que não deveriam estar julgando nenhum desses processos, né? Mas estão acusando esse movimento de ser uma forma de tentar intimidá-los e, com isso, obstruir a aplicação da justiça e da pena contra eles, uma vez condenados. O Bernardo entende que há duas questões que excluem esse crime da parte do Eduardo e do Jair. A primeira é o que ele chama de estado de necessidade. O ato de buscar a ajuda dos Estados Unidos tem o objetivo de impedir o avanço de processos ilegítimos, com risco real de prisão ou cassação de direitos dos dois por vias inconstitucionais. Então, é um apelo por socorro em nome da Constituição. E o segundo item é o exercício regular de um direito. É um direito de qualquer um buscar apoio e proteção internacional contra abusos de direitos humanos. E isso é garantido pela Constituição brasileira e por tratados internacionais. Não se criminaliza a autodefesa legal e,
diplomática. Então, se falta antijuridicidade, tem esses excludentes, não há crime. É uma reação legítima que o ordenamento jurídico contempla. Politicamente, o Bernardo discorda dessa estratégia. Eu, pessoalmente, acho que eles têm que fazer isso, no sentido de ajuda e falar com a autoridade norte-americana. Eu acho que isso é importante. O que o Trump faz é a decisão dele. Mas eu acho que é importante essa interlocução, esse diálogo. Eu acho legítimo, eu acho correto. Eu não acho que a tarifa de 50% foi uma estratégia do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Foi uma decisão do Trump, que ele sentiu oportunidade política para impor. Cabe ao governo brasileiro, repito, tomar a atitude que ele tem que tomar como governo. As autoridades brasileiras se posicionarem. O que elas não estão fazendo e acho que não farão. Que a gente não tem muito como ter fé em quem tem cultivado com a maior disfarçatez um período de autoritarismo no país. Mas, de qualquer maneira, ainda que o Bernardo discorde politicamente da estratégia, o erro político não é crime. Né? Buscar ajuda para a preservação dos seus direitos humanos não é crime. É obstrução da injustiça. E é por isso que ele faz essa provocação no título, Camila.